Val Lopes. O título é Iniciar a Transformação, moço. Viu? Isso aí é perigo. Queres levantar as tuas forças? Então dá o início, o primeiro passo, o primeiro pensamento. Sustenta os pensamentos de crença em ti e na solução dos problemas, e não deixes escapar o bom início de mudanças. Toma, pois, a decisão. Uma transformação, mesmo pequena, um pequeno bem, agora é o pouco do muito que venha te favorecer adiante. Dá o começo que as tuas forças, que sentem um aviso e um estímulo, unem-se para algo maior à frente. Faze assim. São os filetes de água que, ao se juntarem, formam os grandes rios. Bom. Agora vamos passar para as preces. A nossa irmã Luz. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e esclarecimento, os encarnados e os desencarnados. Solicitamos então que agora todos nós elevemos o nosso pensamento, solicitando essas energias de amor, de paz aos nossos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis desta casa, pedindo, Pai, que possa nos amparar nas nossas dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais, agradecendo por estarmos todos aqui amparados por esse amor divino. Pai, que os seus irmãos trabalhadores possam ir a todos os locais onde estiver um enfermo, algum irmão necessitado, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, até mesmo nas ruas, Pai. Todos esses seus irmãos que estiverem com alguma dificuldade, que tenham uma mão compassiva, que possa ser estendida a eles, ou até mesmo uma palavra de consolo, que eles recebam um carinho, esse amor espiritual, para que possamos estar melhores a cada dia. Também pedimos, Pai, por aqueles nossos entes queridos que aqui não puderam estar, para que eles possam receber também essa luz, essa paz, essas bênçãos divinas em seus corações, em seus espíritos, para que possa também melhorar o seu dia a dia. Agradecemos, Pai, por tudo, por termos um teto, por nossa alimentação, por não nos faltar nada. Agradecemos por todo o amparo, por, apesar de todas as dificuldades que passamos neste planeta, por ter sempre o amparo espiritual dos amigos espirituais. Pedimos, Pai, também que possa iluminar a mente do irmão palestrante da noite, do facilitador, para que ele possa transmitir da melhor forma o tema da noite de hoje, e que assim seja. Temos então conosco o nosso irmão Edson, que vai passar o tema da noite. O tempo é todo seu. Então, novamente, uma boa noite a todos. Boa noite. Sinto-se todos acolhidos na casa de Francisco. E é uma enorme alegria e satisfação de estar aqui novamente, de trazer mais uma parábola de Jesus à luz da doutrina espírita. Lembram qual a parábola que a gente trabalhou no mês passado? Alguns estavam aqui que não.
qual parábola que a gente trabalhou, não lembram? Você era cozido hoje, Não sei, não é? Não lembro. Então. Você Não, tem- eu lembro muito vagamente. Muito vagamente. Foi, eu acho que a última parábola foi o dia que chegou um pessoal novo aqui, não foi? Eu não, pois é. Como é que é? Lembra que, a Parábola gente, dos dois filhos. lembra que a gente comentou? Essa parábola é uma parábola bem longa e era necessário fazer duas atividades, duas palestras para completar ela e fazer ela de uma forma que a gente possa trabalhar melhor ela. Então a gente trabalhou na primeira parte, a gente trabalhou a parábola do filho pródigo, Isso. que na verdade uns dizem que essa parábola se chama filho pródigo, mas como na parábola a gente viu que há dois filhos, porque parábola do filho pródigo dá a entender que é um filho pródigo, né? Só que não há um filho pródigo, há dois filhos na parábola. E aí então a gente trabalhou na primeira parte, o mês passado, o filho pródigo, na verdade, né, que é o filho mais novo. E o que acontece com o filho mais novo? Ele ganha a herança do pai e aí vive dissolutamente, gastando toda a sua herança, né, dissolutamente, gastando tudo com coisas materiais, vivendo a vida, gozando o mundo. E aí até ele chegar ao ponto de não ter, de se alimentar da comida dos porcos, não é? Era o que contava a parábola, que nós vamos retomar ela novamente, nós vamos dar uma lida nela para lembrar. recapitular. Que ela é bem longa. E aí então ele chega a esse ponto, o filho pródigo. E aí então até que ele pensa assim que na casa do pai há muita abundância de pão. E aí então ele cai em si, então ele chega ao fundo do poço, vai chegar a comer comida de porcos, chegando ao fundo do poço, e aí então ele cai em si, ele levanta, e aí então ele faz o caminho de volta até a casa do pai, lembrando que na casa do pai há abundância, né? E aí fazendo uma prece, uma oração pedindo ao pai que fizesse a ele como se fosse um dos seus trabalhadores. Então ele retornando à casa para ser um dos trabalhadores do pai, né? Então foi tudo isso que agora estão lembrando. Então foi tudo isso que a gente trabalhou na primeira parte, só o filho mais novo. E agora na segunda parte nós vamos nos ater na noite de hoje, que vai ser o filho mais velho. Então são os dois filhos. Então nós vamos ler ela para lembrar. Então diz assim, parábola dos dois filhos. Ela está registrada em Lucas, no capítulo 15, dos versículos de 11 a 32. E diz assim, Jesus diz: um certo homem tinha dois filhos. Então aqui ele já começa a falar, dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então aqui, o filho mais novo, ele pede a parte da herança para o pai, a parte da fazenda, que a gente viu que a fazenda, então, são tudo aquilo que a gente ganha, né, quando a gente reencarna, para nós podermos viver aqui. Então todos nós vamos ganhar a nossa herança. Que aqui diz, ele pede a parte dele, e ali diz, ele repartiu por eles a fazenda. Então ele veja que ele repartiu para os dois, ou seja, Deus é equânime, ele dá para todos igualmente, dividindo todos os bens do universo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então ele pega a parte da herança, ele reencarna aqui, e vive o mundo gozando a vida, só prazeres, né? Coisas materiais, vivendo uma vida dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Né? Então começou a vir as dificuldades. A fome. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Né?
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele chegou no fundo do poço, né? Vivendo uma vida dissoluta, ele acabou caindo numa vida que ele não tinha mais nada. E caindo em si, diz. Então ele cai em si, é o momento que ele desperta, né? Ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então aqui é um momento quando ele volta para a casa do pai, mostrando ali que o pai não importa o que o filho fez, se ele fez coisa errada, se não fez, ele espera todos nós de braços abertos. E aqui Jesus mostra que na parábola que ele vai correndo ao encontro do filho. É uma atitude de um pai que vê o seu filho, né, que... Fosse outro, não, tu largou tudo, né? Não quero nada. Mas não, ele foi, abraçou, uma demonstração de amor. Ele perdeu, mas ele fez o caminho de volta. Isso aqui tudo a gente tem que trazer como, na verdade é uma parábola, que as parábolas são alegorias, símbolos, né? Sim. E trazendo para a realidade espiritual, aqui a gente está vendo a nossa trajetória evolutiva. Somos nós aqui na parábola, toda a humanidade. Então o Pai está nos aguardando. Então todos nós ganhamos os bens, como diz aqui, a gente vem para cá que é para aprender, para evoluir, crescer, mas muitos de nós vêm para cá para fazer bobagem, né? Para torrar dinheiro, gastar em besteira, não é assim? Eu quero ganhar muito dinheiro para ficar rico, para viajar, fazer o que eu quiser, comprar isso, comprar aquilo, só vivendo uma vida material. Mas na verdade a gente não deve viver só uma vida material. A gente deve buscar em primeiro lugar o espiritual. E a gente deixa, na verdade, o espiritual sempre de lado, deixa em segundo plano. Nós vamos vivendo a vida, né, como diz aquele ditado, muitos dizem, a vida vai me levando, a vida leva eu. E eu quero, muitos de nós, a gente pensa assim, eu quero ser bem sucedido, eu quero ganhar bem, eu quero ser rico. Mas ser rico, né, para quê? Só para gastar? Viver uma vida dissoluta, como aqui o filho mais novo, né, que ele desperdiçou essa oportunidade. Mas então mostra para nós que a gente então pode cometer erros, como a gente já cometeu há 2000 anos aí, né? O Cristo já veio há 2000 anos contando isso aqui tudo para nós, e a gente não aceitou ainda a proposta. Está aguardando ainda o nosso despertar, como diz aqui, o cair em si, que é o abrir os olhos para a verdadeira vida e dizer, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Minha vida não é só isso. Não é só futilidades, né, passar tempo e gastar dinheiro, não é só isso que é a vida. A gente vem aqui, né, através da reencarnação, que é uma bênção divina, e muitos de nós, estão implorando para vir para cá para reencarnar. Estão pedindo, pelo amor de Deus, eu quero uma chance para pagar o meu erro que eu cometi. E muitas vezes não tem vaga. É verdade, não tem vaga ainda, e já tem muita gente. Então eles ficam naquela fila ali esperando uma oportunidade. Vamos ver onde é que vai nascer uma criança ali para mim. Dá um pote ali, porque eu quero. E aí é feito um planejamento espiritual da sua reencarnação. Você fez isso, aquilo, agora tu vai para lá para trabalhar, fazer as coisas certas, buscar as questões espirituais, praticar as virtudes, né, perdoar aqueles que a gente ofendeu, aqueles que a gente teve ódio, aqueles que a gente prejudicou no passado. E muitos desses vêm dentro do lar, que é o mais perto ali, né, mais próximo da gente, os nossos inimigos, para a gente aprender a amar. E como é que nós vamos aprender a amar num lugar, imagina nós lá no mosteiro, lá, amém, todo mundo meditando,
Como é que eu vou praticar as virtudes ali? Então é complicado praticar as virtudes. E para nós praticarmos aquilo que a gente cometeu de errado e fazer o certo, a gente tem que estar aqui, estar na chuva para se molhar, para enfrentar. Também. Exatamente. Isso é muito importante, é o querer, né? Porque muitos não, né? Às vezes tem aquela proposta, mas muitas vezes falta a vontade. Né? Falta a vontade de querer botar aquilo em prática. E o que acontece? A força do mundo, as questões materiais, as coisas mundanas são mais fortes. Porque nós já temos os nossos vícios, que são muito fortes e enraizados dentro de nós, principalmente o orgulho, o egoísmo, que impera na nossa humanidade, está muito forte dentro de nós. Então a gente tem aquele ego ali, e que muitas vezes não quer trabalhar a humildade, né? Não quer se humilhar. Não, mas um pisou no meu pé, eu já dou 2 pisadas, já, e aquela coisa toda de revidar, né? E o Cristo nos ensina, não pagar o mal com o mal, né? Dar a outra face. Quando te batem numa, mostra a outra, né? Então tudo isso a gente vem para cá para aprender. Mas chegando aqui e lá, na espiritualidade, a gente promete mundos e fundos, né? Pá, porque eu vou lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me reconciliar com o ciclano, com o beltrano, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer... Não, calma. Tu não vai conseguir nem a metade disso aí todo. Vamos devagar, vamos por etapa, vai aqui primeiro. E muitas vezes naquele devagar, naquela primeira etapa, que é o principal nosso, que cada um a gente sabe as nossas dificuldades. Sim. Basta nós entrarmos para dentro de nós e reconhecer o que eu sou, o que eu tenho que trabalhar. E aí então eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar mais a humildade. Então eu venho ali já dentro do lar já para trabalhar a humildade, né? A paz, né? A paciência, a tolerância. E aí chega ali, já se irrita com o outro, já dá aquela briga que ele pega a pedra. E aí então não está conseguindo, né? Tá complicado, tá difícil para ele vencer isso ainda. Mas é esse o significado do que a gente vem para fazer aqui. E essa parábola, ela nos conta toda essa trajetória evolutiva. Que a gente comete os erros, vem para cá, né? Agora, no nosso passado foi só erros. Então chega um momento que nós vamos ter que despertar, cair em si como filho mais novo. Nós vamos ter que chegar ao fundo do poço, como o filho mais novo chegou. E o fundo do poço, muitas vezes, para nós é o que? Ele chega a uma doença, a um desemprego que não consegue muitas vezes trabalho, está morrendo da míngua, ali tem um orgulho que não quer pedir para o outro um alimento, ela fica naquele seu orgulho ali. Né? Então, é as dificuldades, né, que a gente enfrenta. Aí vem para cá e aí a coisa complica. Então a gente vê aqui o Pai nos aguardando, ó, ele se move de íntima compaixão, ele corre, lança-se-lhe ao pescoço e o beija. Então isso é para todos nós. Ó. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então quantos de nós aqui, por exemplo, se nós perguntarmos, todos nós aqui a gente se sente filho de Deus? Se sente? Sente. É uma pergunta que muitas vezes alguns podem ficar meio balançados. Mas será que eu me sinto filho de Deus? Procuro fazer tudo para agradar a Deus. E aí então ele diz, ó, né, ele mesmo ele diz assim: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque ele tinha ainda aquele sentimento dos erros, né, das culpas e tudo mais. Mas ele diz assim, ó, mas o pai disse aos seus servos, ó, vamos ver aqui, ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho. Acho que aqui não sei se falta uma parte, mas eu me lembro que ele diz assim: mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Não sei se aqui de repente faltou. Mas o pai diz aos seus servos, ó, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o.
Então aqui é um pai trazendo todos os recursos para nós, porque ele é um pai de compaixão, um pai de amor, né? Então imagina, muitos chegam estropiados no mundo espiritual, mas aí ele tem aquele arrependimento sincero, pois nunca é tarde para se arrepender do zero. E o pai vem, né? O pai vem e dá o que ele necessita, ajuda, e assim é a casa espírita, né? Porque não só os encarnados, mas muitos desencarnados vêm estropiados, uma situação muito complicada. E aqui nós nos colocamos com humildes instrumentos para ajudar, para auxiliar esses irmãos, porque o pai, ele conta com os irmãos de boa vontade para poder fazer o bem para os outros. Porque eu estava olhando ali, aí então, quando o filho mais velho chega, e o filho novo está todo bem arrumado, tudo não sei o quê, mataram uma reza, uma ovelha mais bonita, mas eu sou seu filho de trabalho aqui dia e noite, o senhor nunca me deu nada, vocês sabem? Nós vamos chegar aqui agora, você está antecipando, só está se antecipando, calma que nós vamos chegar aí. Eu estou só fazendo recapitulando o filho mais novo, nós estamos indo de novo, que o pessoal já esqueceu. Então a gente está andando devagarinho, até agora vai chegar no filho mais velho. Tá? Tu consegue passar uma aguinha, por favor? Obrigado. Essa aguinha aqui é importante. Então aqui o símbolo, né, uma roupa, ou seja, ele chega estropiado no mundo espiritual. A gente sabe que o corpo físico ele fica na terra, né? Mas a gente tem o corpo espiritual, ou chamado perispírito, e muitos podem chegar numa situação, seu perispírito complicado no mundo espiritual, né? Cheio de ferimento, faltando membro, muito sofrimento. E aí então ele traz uma melhor roupa, então uma roupa para ele, um novo perispírito, para ele, né, retomar a sua vida novamente, né, investir. O pai pede um anel bem bonito para poder colocar no dedo. Aqui ele diz, e põe-lhe um anel na mão. Então o anel que é o símbolo da aliança com o pai. Então pondo, agora ele faz uma aliança com o pai, assim como um casamento aqui, né? Para nós, símbolo, nós temos uma aliança. Né? Tá, casa com alguém, bota uma aliança. E sandália nos pés. Então nós vamos precisar sandálias para nós voltarmos, nós vamos ter que reencarnar novamente, né? Porque a gente teve erros. Então é natural que a gente tem que pagar esses débitos. Então essas sandálias é para nós vir aqui no chão, a chão, e trabalhar as virtudes, né? Aprender, viver de uma forma melhor. Então esse aqui é os símbolos da sandália. E o bezerro cevado, matai. Aí ele continua: e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então muitos que estão mortos, no sentido espiritual, por que eles estão mortos? Porque eles ainda não abriram os olhos espirituais para a realidade da vida. Estão vivendo só o materialismo e deixando de lado o espiritual. E aí então se chama mortos, né, psiquicamente, né? E o seu filho mais velho, agora o filho mais velho, agora a gente chegou lá, tá? O filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças, Então ele chega ali e ouve o que está acontecendo. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado. Porque ele contou o que aconteceu, chegou o irmão mais novo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Então o pai, como se representa, ele sai da casa e vai lá junto com o filho mais velho. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos
sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio... Opa, acho que aqui está repetindo, né? E chegou... Ah, não, tá. Agora aqui, gente, então aqui encerra a parábola. Então aqui ele encerra, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então agora nós vamos entrar, agora começar a explicar a parte do filho mais velho, que nem a gente fez na primeira parte, o mais novo. Então aqui agora a primeira parte, ó, do versículo do filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ó. Então vamos se ater ali às palavras que estão sublinhadas ali. Ó, e chegou perto de casa. Vamos ver. Então o significado, chegou perto. Em momento algum na parábola ele entra na casa. Ele está no campo, depois chega perto de casa e está sempre nas imediações. Então por que será que ele não entra na casa, né? Que Jesus conta aqui que ele fica só na volta ali da casa e não entra, por que será, né? Porque a humildade dele, de ver que ele trabalhou tanto, e não ganhou nada, né? No caso seria, e o irmão ganhou tudo, na verdade, e não fazia nada, não trabalhava, vivia só de boemia. Mas aí que está um detalhe. Veja só. Lembra lá no início da parábola o que diz lá? Ele repartiu pelos dois a fazenda, não foi? Ele deu a parte igual para os dois. Ele deu igual. Isso. Mas então, aí a fazenda ele trabalhava todos os dias. No caso o filho mais velho, né? E ele tinha as reservas dele, mas só que ele queria, ficou com ciúmes do pai dar o mais bonito, as coisas mais bonitas para ele, se ele nunca deu nem um pinto para ele. Ah, mas aí então que está o detalhe, ele ficou com ciúme, inveja. Aqui que nós vamos ver então a diferença entre um filho e outro. Que na verdade esse filho mais velho, nós vamos ver, ele parece ser bonzinho, mas não é. Mas ele não é. Nós vamos ver agora. Então por que ele não... O que é entrar na casa do pai que a gente estava conversando? Entrar na casa do pai é estar em comunhão com o pai. Então vamos entender bem, gente. Nós vamos criar lá uma casa, daqui a pouco nós vamos voltar com aquela história do velho lá de barba de uma casa. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Na doutrina espírita, não há casa, não há um lugar, não há um velho de barba. Então a gente tem que entender que o pai, entrar em comunhão com ele, entrar na casa, é o quê? É nós praticar, cumprir as leis divinas. Aí eu vou estar entrando em comunhão, fazendo uma aliança com o pai. Entende isso? Então, a partir do momento que eu faço uma comunhão com o pai, eu estou então praticando as virtudes, cumprindo com aquelas leis que ele nos deu, através de Jesus, né? Então ele fica só na volta, ele se movimenta. Um pouco orgulhoso também, né? Não quer se humilhar para os amigos do irmão. Sim. Então aqui ele diz, ó, ele se movimenta no pseudo-amor. Então o que é pseudo-amor? Pseudo é falso amor. Então ele parece ser um filho amoroso, bonzinho, corretinho, mas ele está no falso amor e não no amor. Porque o pseudo-amor está perto do amor, mas não está. O amor não está nele, está próximo.
pois parece com ele, mas não é, pois tenta ocultar o desamor. Então ele usa uma máscara, né, que ele é o filho amado, o filho amoroso, mas é só uma máscara. Filho Na verdade, trabalhador. E vamos para o próximo. E chamando um dos servos, né, que ele chama um dos servos, ele pergunta: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então daí o servo explica para o irmão mais velho. Então o que significa? O servo dá a notícia do retorno do irmão, e se ele realmente fosse um filho dedicado, como parecia, era para ele se sentir feliz com a volta do irmão. Porém o que de fato ocorre está longe disso. Então foi o que aconteceu. Em vez de ele ficar contente, se ele fosse um filho virtuoso realmente, ele, que bom, aquele filho que gastou tudo em bobagem, desperdiçou sua herança, Passou. viveu uma vida mundana lá, chegou ao fundo do poço, voltou graças ao Pai. Que bom que ele, agora eu vou Temos ajudar. tanta coisa aí na fazenda. Agora eu vou ajudar ele Isso. a melhorar, a se regenerar, se tornar uma pessoa melhor. Não, o que acontece não é isso. Se empurrou. Ele não ficou feliz. Aqui diz, mas ele se indignou e não queria entrar. Então ele ficou revoltado. Não quero mais entrar, vou ficar por aqui mesmo. E ele já ficava só na volta, ele nunca entrava, né? Entrar em comunhão com o Pai, né? Ele ficava só usando máscara ali. Porque o que acontece? Falando para a nossa realidade. De repente aquela pessoa assim, está dentro da casa espírita, vamos dar um exemplo, que é um ambiente assim, que é amigável, fraternal. É muito fácil, a pessoa usa uma máscara de virtude, de amor. Eu sou amoroso, oi meu irmão, minha irmã, né? Te quero muito bem, depois vira as costas, ele sai xingando o vizinho. Então é um tipo de pessoa que usa máscara. E hoje a gente vive numa sociedade que muitas pessoas utilizam das máscaras para viver. E principalmente em redes sociais, né? Que a rede social é uma grande máscara para camuflar aquilo que realmente eu sou. Que mostra ali nas redes sociais, eu estou feliz, eu estou viajando o mundo, eu faço isso, eu faço que bota a boca lá nas orelhas. Isso, quem faz isso, que bom, que ótimo, respeitando a todos. Mas muitas vezes não é o que parece. Não é que parece. É um vazio que tem dentro dela, que ela quer mostrar para os outros aquilo que ela não é. E muitos, infelizmente, muitos de nós vivem assim. Quer mostrar para os outros uma coisa que não é. E aquele que muitas vezes é uma pessoa que é correta, que mostra o que é, muitas vezes essas pessoas não querem saber dessa pessoa. Se afasta, não, esse aí é muito certinho, ele quer fazer as coisas tudo, não, isso aí para mim não serve. Então daí muitas vezes fica abandonado. Essa pessoa, e isso aí acontece, gente. Todo aquele que é um verdadeiro cristão, que pratica as virtudes, que se esforça para ser um cristão, ele vai sofrer muitos abandonos, né? Muitas rejeições no mundo. Aquele lá é certinho, aquele lá é espírita, sei lá o que ele é pastor. Aí ficam rejeitando aquela pessoa porque, na verdade, quem é que está errado? Ele está procurando ser uma pessoa do bem e fazer o que é certo. Mas infelizmente o que é certo para o mundo, entre aspas, vem aqui, vamos cair na gandaia, né? Ué, quando é que vai ter a pescaria? Vamos lá pescar, vamos cair na gandaia. Não é assim. É bom ter um lazer e tudo, é ótimo. Mas só que a maioria tem só isso na cabeça, que é só as futilidades. Mas o Ederson ali, não, ele é espírita, gosta de ler Bíblia, essa coisa toda, estudar. Aí, não, esse aí tá fora, porque ele não vai tomar umas vasinhas com nós lá. Então daí acaba te deixando de lado, que tu não faz parte do mundo. Vocês estão entendendo? E aí entra a grande dificuldade do cristão de ser um verdadeiro cristão. Que vai sofrer os abandonos, as rejeições. Porque isso aí eu tive para provar. Nós fomos viajar
professores e Allan Kardec, kardecistas. E isso aí aconteceu. Pessoas assim esclarecidas, professoras, que fizeram essas coisas erradas, as coisas negativas. Não usaram aquilo que aprenderam, que nós viemos aqui para aprender, ser pessoa melhor, esclarecida, que o nosso coração está endurecido, enrijecido. Então nós viemos aqui para moldar ele. Então eu não vi nada disso. E houve até umas coisas assim, mas bem desagradáveis. Aquilo me resumo. Eu nem fui descer para jantar depois que eu soube de mais coisas assim. Aquilo me deixou assim, longe daquilo que eu venho buscar. Sim. Então a gente vê que não é bem assim. E não é muito mais fácil usar máscara? É muito mais fácil. Olha, que daí mostra pro outro ali, eu sou uma coisa linda, maravilhosa, né? Ali na tua frente, aí tu vira as costas, esse aí não é assim muitas vezes. Então a gente vive no mundo, a realidade do mundo é essa. E não quer dizer, como a senhora disse agora, que por se diz espírita, que vai ser o Joãozinho do passo certo. Não quer dizer. Porque isso aí está em todo lugar. O cara que é pastora, não sei o quê, com todo respeito a todas as religiões. Né, mas, como a senhora diz, ninguém é perfeito. Ninguém. Mas agora, eu sou perfeita, então eu quero me corrigir cada vez mais, me sentir cada vez mais perante Deus, mais perto de Deus. E como é que nós vamos chegar mais perto, sentir firme e fazer uma aliança? É fazer o que é certo. Porque a nossa consciência sabe o que eu fiz? Aí eu pensei, a única coisa, eu vou me afastar. Eu não fui almoçar, eu não fui para a piscina, enfim. Não que eu não tivesse diálogo para chegar lá e falar, olha fulana, tu tá errada, não tá agindo mal. Tu não tá demonstrando que tu aprendeu, que tu é uma professora, que tu és uma Allan Kardec. Pois é complicado. Então, aí o que eu fiz? Vou usar o meu discernimento. Vou simplesmente neutralizar ela. É isso aí. Mas o que não é pedir que Deus tenha misericórdia, que ela possa botar em prática aquilo que aprendeu. Se vive dentro há muitos anos que eu vou lá na Allan Kardec, também na Leon Denis, ali na Esperança do Linha 2 também, ali no São João também, Dr. Ricardo, ali eu vou também. Então, mas eu sou uma pessoa assim, eu converso com todo mundo, mas eu sou uma pessoa humilde. Eu sou humilde de coração, mas eu quero todo mundo, eu quero abraçar todos. Mas infelizmente eu sou não sei que eu fosse mal interpretada, então simplesmente quem deu, fico dentro, né? A gente tem que orar por eles e fazer a nossa parte. Porque quem somos nós, se todos somos imperfeitos, para julgar o outro, né? Chamar a atenção. Então, ele que deveria ter o conhecimento e não pratica, é complicado, né? A gente tem que orar, muitas vezes o irmão está com problema, está perturbado nesses dias de hoje. Então aqui, vamos lá, gente, o tempo é curto, senão não vamos ficar empacados aqui. Então aqui, ele diz assim, então fica explícito o seu desagrado que estava acontecendo, né? Ele ali então cai a máscara dele e mostra que ele se revolta com a volta do irmão mais novo. E aí então torna explícito o seu distanciamento do pai. Ao invés de estar próximo, como ele dizia, cai a máscara e mostra que não, mas então ele não é um filho bonzinho como parecia. Mas o pai vai até ele e insiste para que ele entre em casa, em comunhão com o pai e o irmão que retornou.
Então Deus, nosso Pai, ele faz sempre isso com todos nós. Ele está sempre insistindo com a gente, de todas as maneiras, para que a gente entre na casa com Ele. Mas muitas vezes, até como tu comentou, falta vontade, né? Muitas vezes vem as oportunidades, mas o mundo é mais forte, eu acabo desistindo, porque nós temos um livre-arbítrio, né? Isso. Então eu posso não entrar agora, mas eu vou ter que um dia eu vou ter que entrar em comunhão com Ele. Me arrepender. Só que eu vou ter que passar por tudo aquilo novamente que o filho mais novo passou, pelos sofrimentos, chegar ao fundo do poço, até entender que o caminho não é aquele ali. O caminho é voltar e entrar em comunhão com o Pai. É o que Deus faz conosco, sempre nos convidando de todas as formas para entrarmos em comunhão com Ele e com o próximo. Então aqui a gente já antecipou. A indignidade do filho mais velho é bem diferente do seu irmão. Ela é fruto do orgulho e da revolta. É um indigno que nem se percebe indigno. Então ele fica muitas vezes dentro da casa espírita. Tem aqueles irmãos que se dizem assim: eu tenho 20 anos de casa espírita. Agora chega esse pirralho aí que é ensinar o padre a rezar a missa. Isso aí acontece muito, viu, gente? Então é um jovem, muitas vezes um jovem que está chegando ali, que tem aquela vontade de aprender e tem uma inteligência, começa a aprender e daqui a pouco já passa o mais velho, aquele que achava que sabia tudo, ele fica com revolta, né? Ele fica com ciúme daquele ali. Mas esse aí já está querendo saber. Tem 20 anos e ele entrou há pouco tempo. Mas a gente não deve agir assim. É o que está dizendo na parábola. Está dizendo é misericórdia, né? Ser compassivo com o outro, ser irmão, ser fraterno com ele, dar incentivo para ele. Que bom se vem outro aqui bem inteligente, que sabe, vai poder ajudar mais ainda. Né? Ao contrário de muitos que tem aquelas pessoas que se acham que são os donos. Infelizmente, não, mas aqui quem manda é eu e a gente sempre trabalhou assim, vai ser assim, a postura do filho mais velho, gente. Porque o filho mais velho, o que é a diferença do mais novo? O mais velho realmente é aquele que tem mais experiência. Por isso que ele é o mais velho. Mais experiência, eu estou dizendo no sentido de bagagem espiritual. Não no sentido, eu tenho 40, o outro tem, a senhora, com todo respeito, tem mais idade que eu. Mas espiritualmente, de repente a senhora tem, né, não sei quantos bilhões de anos, eu tenho milhões, ou vice-versa. Não quer dizer a idade de carne. A experiência que fala aqui do filho mais velho é a experiência que ele tem. Porque aqui mostra que ele fica nas imediações do pai, né, mostra ser um filho bom, que cumpre com as obrigações, porque ele já conhece, já as leis, já é tudo. Então mostra que ele está praticando, que ele é o bonzinho. Mas na verdade ele não está praticando. Ele está só mostrando para os outros que eu sei tudo. O que vocês querem saber que eu já pego aqui, já te digo, que eu sei tudo não. A resposta está no livro tal, no número tal. E é essa postura que está mostrando do filho mais velho. E o filho mais novo é aquele que ele sofre na sua encarnação, ele tá evoluindo, está aprendendo e cai no sofrimento extremo. Ele se arrepende e faz a volta para a casa do pai. Só que muitas vezes, que nem esse caso aqui, esse filho mais novo, ele chega aqui numa situação, ele sofreu, enquanto o outro fazia de conta, ele sofreu, ele batalhou, ele caiu, mas aprendeu a lição. E o filho mais novo, mais velho, ficou ali usando máscara, mostrando, eu sou o cara, eu sou o braço direito aqui do pai. E agora chega esse mais novo aí. Os empregados. Então é por aí, gente. Elas estão conseguindo agora entrar no clima da parábola. Então a gente vê que as parábolas a gente pode entrar em vários contextos da coisa. Daqui a pouco eu pego essa parábola aqui e faço um seminário só para trabalhador espírita. O mais novo, que nem eu digo, o mais velho, tem aquela postura, né, de ele sei tudo. E aí nós vamos então entrar em
vários contextos, né? Aqui a gente entra num contexto geral, né? Ó, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Ó, ela está sublinhada ali, ó, sirva e mandamento. Então aqui a máscara cai, apesar dele não perceber isso. Muitas vezes também esses irmãos que a gente comenta, eles já estão num processo já de fascinação muito grave, que muitos até chegam nele e conversam: ó, meu irmão, tu tá equivocado, acho que tu tá passando por influências complicadas, acho que tu tem que reaver algumas coisas aí, que tá fugindo do que é para ser dentro de uma casa espírita, do que é para tu reviver, praticar. E aí então muitas vezes ele não aceita, entra nessa revolta: não, vocês é que estão doentes, eu que sou certo, porque o pai Francisco está aqui do meu lado aqui, né? Aí a pessoa pode dizer: não, fulano de tal, que meu mentor está aqui, ó. Vocês é que estão doentes. Essa é a postura do filho mais velho, né? E aí então ele não percebe, por causa muitas vezes desse processo de fascinação. Ele não consegue perceber isso aí. Ele demonstra o afastamento que tinha do pai, porque mente de uma forma cínica. Jesus diz no início da parábola: e ele repartiu por eles a fazenda. Então ele quer chegar ali, quer ter revolta, mas peraí, mas não foi dado para... Tu ganhou a tua parte. O teu irmão também ganhou a parte dele. Vocês têm um livre-arbítrio. Agora cada um vai fazer da sua parte o que bem quiser, né? Agora se, por exemplo, só o mais novo ganhasse e o mais velho: tu não me deu nada. Ele não me deu nem um cabrito. Mas como assim? Ele não repartiu tudo entre os dois? Aí ele vem com aquela história ali, que não ganhou, mas nem um cabrito tu me deu para me festejar com os amigos. Aí ele tá, como diz aqui, está mentindo, né? Mentindo de uma forma cínica, né? Então Jesus está simbolizando neste versículo todos aqueles que recebem os bens diários, ó, de Deus, e ficam blasfemando, dizendo que Deus não dá nada, enquanto que a outros dá tudo. Isso aí acontece muito nos dias de hoje, né? Pai, eu estou aqui batalhando, eu sou um espírita aí, agora o outro lá só cai na gandaia, lá é podre de rico lá, e eu estou aqui sofrendo, nem o filho mais novo ali, né? Então é uma realidade do nosso país hoje. Por que muitos têm abundância e outros não têm nada? Mas será que esses que hoje têm abundância, eles não, no passado eles foram pobres, passaram trabalho, dificuldade, hoje têm a experiência da abundância? Para ver se vai pensar no próximo, né? Souber administrar o que tinha. Se ele vai saber administrar, pensar no próximo, ele vai pensar só nele. E aquele que é muito pobre, que está reclamando que não ganhou nada, será que ele não foi um milionário no passado? E hoje a gente vê esses aí por aí que tem, né, muita gente catando coisas do lixão para sobreviver? E no passado, muito provável, foi um desses políticos corruptos aí, que desviaram milhões e hoje estão ali no lixo ali. Então, é o que a gente aprende na doutrina espírita, né? Em uma outra passagem do Evangelho, Jesus se refere a esse tipo de pessoa. Em João 8,35, diz assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então aqui a gente vê a diferença entre o servo e o filho. Então o filho é aquele que fica com o pai, né? Ele entra em comunhão com o pai, e o servo não. Essa é a diferença. Não aceita. O servo é aquele que faz de conta ali, né? Como mostra ali na parábola. Ao se colocar como servo, ele fica guardando remuneração. Então o servo, ele quer, né? Não, eu quero, o filho mais novo ganhou, jogou fora, eu quero a minha parte. Mas ele ganhou a parte dele. O filho mais novo fez o que ele quis na parte dele.
E tem aquela passagem de Jesus que Jesus diz, né? O que te importa a ti o outro, né? Segue-me tu. Jesus diz assim para o Pedro. O Pedro estava preocupado, né, com João Evangelista, o discípulo amado. O que vai ser desse aí? Daí Jesus diz: o que te importa a ti o outro? Faz tu a tua parte, segue-me tu. Então, se o outro é rico, está jogando dinheiro no lixo, o problema é dele. Existem as leis na consciência que é para ser cumprida. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Assim como a senhora comentou, espíritas que deveriam praticar, fazer o certo e não fazem, as leis estão aqui, ó, na consciência. E a senhora fez bem, então eu faço a minha parte. Eu sigo o Cristo, né? E o que te importa o outro? Deixa o outro, segue-me tu, faz tu a tua parte, né? Como diz Jesus também em Mateus, lá no capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então o que é isso aí? Não, aqui está falando, não pode servir a dois senhores. Então não tem como eu servir ao meu ego, por exemplo, porque eu em primeiro lugar, né, em segundo lugar o outro, terceiro o outro, primeiro eu. Então eu estou servindo a eu. Sim. Então não pode servir a dois. Ou eu sirvo a Deus, cumprindo as suas leis, amando ao próximo. Amando o próximo. Ou eu vou amar só eu, né? Porque não tem como amar só eu. Se eu não amar a Deus e ao próximo, eu não me amo também. Eu sou um egoísta. Né? Então aqui não pode servir a Deus e a Mamon. Né? Então, simbolizando Deus, Mamon seriam as coisas do mundo, né? Ou eu quero servir aos meus interesses em primeiro lugar. Né? O que me convém em primeiro lugar. E muitos de nós vivem assim, o que me convém em primeiro lugar, ou se sobrar para os outros. Né? Que não deveria ser. Então nós servimos, quando a gente entra em comunhão com o Pai, servindo ao Pai, a gente então já pensa no próximo. Né? Sim. Eu entro em equilíbrio comigo, eu me amo, eu amo meu irmão, meu próximo, e eu estou amando a Deus. Que não tem como eu amar só a eu. Ah, mas eu amo a Deus. Muitas vezes não ama nem a Ele. Como é que vai amar a Deus? Amar a Deus, Né? Com todo o respeito, às vezes se atira no chão e reza e faz um monte de coisa. Eu estou amando a Deus, eu estou quite com os compromissos de Deus. Mas não faz um esforço ali para ajudar aquele que está ali do lado dele, que está passando trabalho. Sem tostão no bolso. Né? Tem tantas maneiras de ajudar. Eu li no meu evangelho de ontem, dizia que não adianta a gente fazer uma oração, aquela oração que todo mundo conhece, com as palavras ao vento, mas vale uma oração do fundo do teu coração, 2, 3 palavrinhas do fundo do teu coração, do que falar uma coisa totalmente sem sentido, que tu nem tá entendendo, que tu nem tá fazendo nada daquilo. Exatamente. Muitas vezes bota um monte de oração linda e maravilhosa, lê aquilo. Bem elaborado. Lê aquilo, coisa mais linda lendo, né? Mas às vezes não chega nem ao teto ali a oração. Né? Hoje nós estávamos comentando sobre a oração, né? O evangelho hoje foi sobre isso também. Foi bem eu não me lembro agora qual foi a parte, mas foi bem no final do livro e eu lembro que o que eu entendi do que eu li foi exatamente isso. Então aqui diz, percebamos que o filho mais velho fala, sem nunca transgredir o teu mandamento. Significa que o mandamento era uma obrigação que ele se impunha. Então o mandamento que está dizendo aqui não é de cumprir as leis. Não é de cumprir. Na verdade ele estava ali por obrigação. Como se fosse por obrigação. Que nem, por exemplo, na casa espírita. Eu vou na casa espírita por obrigação. Porque senão os obsessores vão me pegar, né? Vai acontecer isso aqui, que vão dizer de mim que eu não fui na casa espírita. Tem tudo isso. Então está usando uma máscara, né? Então não é assim que funciona, né? Então ali nada funciona por obrigação. Tudo exige de nós mesmos a nossa vontade. Eu quero ir lá, eu me sinto bem. Eu quero aprender, eu quero poder contribuir, quem sabe ajudar em alguma coisa.
Então está se colocando como filho, entrando em comunhão com o pai, né? Quando ele realmente de coração ele gosta, sente bem, gosta de aprender para poder ajudar os outros, né? Não uma coisa obrigada. E esse filho mais velho, ele diz assim, mas eu estou sempre aqui há anos aqui cumprindo na casa espírita, vamos dar um exemplo, estou há 20 anos aqui na casa espírita cumprindo com as leis, agora chega aquele filho mais novo ali e está bem melhor do que eu. Como é que funciona isso? É mais ou menos isso, né? Aí ele fica com inveja, assim, né? É complicado. Não era uma ordem do pai, porque se fosse uma obrigatoriedade que o pai havia criado, ele também imporia essa obrigação ao filho mais novo. Quando o filho mais novo disse que queria partir para terras longínquas, ele obrigaria a ficar para servi-lo. Exatamente, se fosse então uma obrigação, né? Quando o filho mais novo chegou, olha, me dá a minha parte que eu quero picar a mola. E o pai falou alguma coisa? Ele disse assim, não, meu filho, fica aqui, tu tem que cumprir, ficar com nem teu novo, fazer tuas obrigações, ser um filho bonzinho, ele faz isso? Não. Em nenhum momento, nós temos um livre-arbítrio. Tanto quando Jesus veio aqui na terra, ele obrigava, os outros pegavam pelo peso, não vem, tu tem que cumprir as leis que eu estou mandando, não é? Não é assim que funciona. E muitos hoje, né, com todo o respeito, muitas religiões fazem isso. Querem impor, tu vai pro inferno, tu vem aqui agora, porque tu tá com capeta no corpo, eu vou tirar de ti. Não é assim? Sim. E Deus e Jesus, alguma vez ele agiu dessa maneira? Não. Nenhum momento, né? Jesus, ele cumpre em plenitude as leis de Deus, né? Então existem pessoas que dão 10% ou mais de tudo o que ganham para os líderes de suas religiões, sem acompanhar o que esses líderes fazem com o dinheiro, simplesmente porque acreditam que estão comprando as benesses divinas. Então, respeito àqueles que dão 10% do seu salário, que bom se na doutrina espírita, nas casas espíritas dessem 10%, já pensou? Seria uma boa, né? As casas vão estar bem melhor, né? Mas não é assim que funciona. Então é meio que uma... bom, ia ter um Ederson que ia desviar a verba. Será? Ai. Então vai acontecer, se todo mundo der os 10%, vai prestar conta, eu estou dando, ajudando a igreja, mas eu quero saber onde está o meu dinheiro. Não, está aqui, meu irmão, vem aqui, a gente construiu essa sala para o passe aqui, tem uma salinha para as crianças, o dinheiro está aqui, ó. Aí é uma coisa. Agora, simplesmente eles prometer, como muitos prometem, não, terreno no céu, compra sua parte. De esquina ainda. Tá? Lá no nosso lar, numa colônia abençoada, ó, meu terreninho está garantido porque eu dou ali, cumpro. Né? Como diz aqui, estão comprando as benesses divinas. E isso aí é uma coisa que a gente compra? Jamais, né? Jamais Jesus se vendeu alguma coisa. O que ele exigia sempre de nós é nós querermos, né, buscar esse reino dos céus dentro dos nossos corações. Né? Não uma coisa comprada. Não existe como comprar esse terreno, né, esse lugar. Não tem. É uma coisa que inventaram para poder me dar, e vão pegando dinheiro, nem sabe para onde está indo esse dinheiro. Está virando numa indústria. É como se fosse uma indústria, uma lavagem de dinheiro, ganhando de todo mundo. Né? Então, ou ficam bonzinhos um pouco antes de morrer e deixam parte dos bens para os pobres, ou pagam para que rezem por eles e tenham uma boa morte, ou se obrigam a fazer a caridade para os pobres, etc. Porque acreditam que ludibriam a Deus. Então não tem como barganhar, ludibriar a Deus. Né? Eu estou quase morrendo, agora eu vou pegar minha fortuna e vou dar para o pessoal, porque agora já estou indo mesmo. Né? Então meu dinheiro, lá vão querer que dê uns abutres lá brigar por causa da minha herança. Então é melhor eu dar para os pobres aí que eu vou fazer uma boa ação. Né? Não está deixando de ajudar. Né? Mesmo que seja no último instante da vida. Mas por que ele não ajudou antes? Né? Aí na hora de morrer, vendo que já vai morrer, agora eu vou dar tudo, mesmo que eu não vou aproveitar, né?
Então isso é um egoísmo também. É egoísmo. Não é? Mas tem aquele negócio da extrema unção antes de morrer, né? O cara tá morrendo, o padre vai lá e diz: tu te arrepende dos teus pecados? Sim, eu me arrependo. Né? Aí tu tem que dar uma par, vai me dar quantos por cento aí pra morrer bem? É só o perdão dos pecados. É. Então aqui, ó, são servos cujos interesses são diferentes do Paulo. Os servos é aqueles que querem receber, ó. Pois Deus quer que evoluamos. Ó, e a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, com base em nossos próprios esforços, entendeu? Por isso é necessário estar na casa por amor e não por obrigação, entendeu? Então, eu tenho que ir na casa espírita porque eu tenho que agradar o Ederson. Senão, o que o Ederson vai dizer? Que eu cheguei atrasado e vai me xingar, não é? Não, mas o que tem a ver o Ederson? O que importa o Ederson? O que te importa a ti? O outro faz a tua parte. Foi o que Jesus disse? Sim. Faz a tua parte que cabe a ti. O outro, mas o Ederson, eu vou na casa espírita, mas o Ederson tá... Tem relógio em casa. Eu vou na casa espírita, mas o Ederson tá pisando na bola por aí. Eu tô vendo coisas que ele tá fazendo errado. Na casa espírita ele tá dando uma de bonzinho, ó, o filho mais velho usando máscara, e por aí fora tá fazendo coisa errada, né? E aí então, mas aí eu vou entrar em revolta por causa disso? Não. O que te importa, tio? É o Ederson, a Dulcinea, não interessa. O trabalhador não interessa o que eles são. O que interessa é a tua parte ali, o que cabe ali, né? E orar, claro, por ele, se puder conversar com ele, né? Chega ali em particular, conversa das atitudes dele. E se ele não aceitar, ora por ele, mas não desiste, né? Segue, faz a tua parte, porque eu sou um filho. Né? Aí é a postura do filho. Eu me coloco como filho, porque eu estou ali para ajudar, para trabalhar, né? Para trabalhar, para ajudar os outros. Não estou ali para pensar o que o Ederson está fazendo, ou eu estou ali por obrigação, porque os obsessores vão me pegar, o que vai acontecer com a minha vida. Isso aí não. Então, ó, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então aqui fica ainda mais explícita a inveja, o ciúme, o despeito e a cobiça. Que ele foi ali, né, dizer para o pai: mas teu filho, ele desperdiçou tudo, jogou tudo fora. Mas o que importa o outro? Não ganhou a tua parte? Cada um de nós não ganhou. Dentro da casa espírita não tem o teu trabalho, a tua atribuição, tu não é um colaborador, tu não faz aquilo ali, então faz a tua parte. Não, deixa o outro, né? E muitos ficam preocupados com os outros. Mas olha lá o fulano, ele não está fazendo certo, mas o problema é dele, que ele não está fazendo. O que ele aprendeu? E as leis não estão na consciência? Claro, se eu tenho uma certa intimidade, eu chego em casa, vamos conversar, aconteceu isso aqui, eu acho que não está correto essas atitudes. Aí se ele pode se revoltar ou não, tá? Depende. Vamos acelerar que já está terminando. Vamos ver aqui o que falta aqui, gente. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então aqui Jesus deixa claro, o pai sentia-se junto ao filho, ao do contrário que ele pensava, né? Então o pai está sempre com nós, né? Sempre, mesmo tendo atitudes erradas, o pai está com a gente. É a gente que se afasta do pai. O pai nunca se afasta de nós. É porque a gente pode melhorar a qualquer momento, então ele está sempre... Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então ele diz para ele, então devemos nos alegrar e não nos revoltar. Então aqui Jesus se refere à justiça divina, sempre presente para todos os filhos de Deus. Quando o pai chama a atenção do seu filho mais velho para o fato do seu irmão ter revivido, mas este já não o reconhece como irmão.
tão pouco se alegra com o fato de ter retornado à casa. Então essa é a postura que a gente viu ali, né? Entre dois modelos de humanidade. Né? Somos todos nós nessa parábola. Então sempre tem aqueles orgulhosos, né? Eu sou o melhor, o outro não é nada. Eu, o filho mais novo, que faz só coisa errada, eu sou certinho. Mas se todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito, quem é que é o certinho? E tem algum certinho? Se tiver algum certinho aqui, levanta a mão, que daí eu quero aprender a chegar junto e de uma benção aí, né? Então a gente vê, gente, que são posturas nossas, que a gente está enraizada. Ou um filho mais novo, que um dia vai chegar ao fundo do poço para um dia ter que voltar, e vai chegar ao extremo do sofrimento, que não quer saber de nada, né? De leis, não quer saber de Deus, até que ele lembra de Deus, né? E pode fazer só um novo começo, né? Ou aquele filho mais velho que já tem um conhecimento, né, da sua bagagem espiritual, mas fica naquela postura, como a gente viu ali, que os outros não prestam, são pecadores, eu sou bonzão, eu sou o melhor, eu sei tudo. Agora chega esse outro que ensinar o pai, aquela coisa toda, né? Mostra que, eu sou o braço direito do pai, o outro é um rejeitado, não presta para nada. Essa é a postura do filho mais velho. Né? Então a gente tem que entender essas posturas e entrar para dentro de nós, fazer uma reflexão. Mas eu estou no filho mais novo ou eu estou no mais velho, hein? Porque na verdade, quando Paulo diz que nós devemos nos tornar novos homens, né? Que a postura do filho velho aqui é o homem velho, das coisas do passado, que fica enraizado, aquela postura, orgulho, egoísmo. Então se tornar novos homens em Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então espero que tenham tido um bom entendimento dessa parábola, que possa ficar aqui, lembrarem, gravarem alguma coisa, porque isso aqui é uma trajetória para nossas vidas, somos nós aqui. Para o resto das nossas vidas na bagagem. Então, como ela é uma parábola bem longa, a gente conseguiu entender a primeira parte, dividiu, e a segunda a gente trabalhou bem também para ficar bem clara essa grande parábola que Jesus deixou para nós. Então, muito obrigado, gente, pela atenção. Tá? E vamos então agora fazer um encerramento. Então vamos agora, gente, fechar os olhos, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprendendo os ensinamentos do nosso Mestre Senhor Jesus para nossas vidas, que possamos sair daqui com mais entendimento, que possa entrar em nossas mentes esses ensinamentos, que possamos nos tornar novos homens em Cristo, praticando as virtudes, cumprindo as leis, entrando em comunhão com o Pai, que é o objetivo de todos nós. Muito obrigado pelos nossos amigos, mentores que nos inspiraram, que estão aqui para abençoar, auxiliar todos os irmãos que aqui estão. Muito obrigado ao nosso Pai Francisco por essas bênçãos da noite, e que assim seja.